Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aos estudos de hoje, no qual daremos continuidade ao livro A Gênese, capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. Desculpa aí, gente, eu estava estudando aqui o capítulo 1. Hoje será, bom, responsável é complicado, porque faz parte de um estudo, todos são responsáveis, mas carinhosamente pedimos para que a Nilcinha nos apoiasse. Gostou, Nilce? Gostei. Vamos todos em conjunto estudar. Eu só vou ler então, tá? Tá. Bom, eu Então tenho vamos. aqui. Boa tarde a todos vocês. Muito bom estarmos juntos novamente. Vamos dar uma voltada no item 12 para pegar a sequência do pensamento, então. O papel da ciência na Gênese. Então, item 12, Kardec escreve o seguinte: a Gênese compreende duas partes: a história da formação do mundo material e a da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência limitou-se à pesquisa das leis que regem a matéria, e no homem, ela estuda apenas o envoltório carnal. Nesse aspecto, chegou a inteirar-se com uma precisão incontestável das principais partes do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto principal, está em condições de completar a Gênese de Moisés e retificar as partes incorretas. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita, as quais, por esse motivo, não têm sido objeto de suas investigações. A filosofia, que tem mais particularmente em suas atribuições esse gênero de estudos, só formulou sobre essa questão sistemas contraditórios, que vão desde a espiritualidade mais pura até a negação do princípio espiritual, e mesmo de Deus, sem outras bases, além das ideias pessoais de seus autores. Assim, deixou o assunto sem conclusão por falta de suficiente exame. Algum comentário? Algum acréscimo? Algum questionamento? Podemos continuar? Então vamos no 13. Essa questão, entretanto, é para o homem a mais importante, porque trata do problema do seu passado e do seu futuro. Enquanto que a questão relativa ao mundo material só o afeta indiretamente. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde veio e para onde vai, assim como se já viveu e se voltará a viver, e qual a sorte que lhe está reservada. Sobre todas essas questões, a ciência muda. A filosofia só emite opiniões que chegam a conclusões diametralmente opostas, mas ao menos ela permite discutir o assunto, o que faz com que muitas pessoas fiquem a seu lado, de preferência ao da religião, que não discute nada. Algum comentário? Eu gostaria de saber se a Rafaela e a Marinette entendeu por que Kardec está se referindo à filosofia. Ele diz: a filosofia só emite opiniões que chegam a conclusões diametralmente opostas. O que você acha disso, Rafa? Ahn, Geralmente, eu acredito que todas as opiniões, elas, que todas as ideias, elas têm opiniões divergentes. E tem vários aspectos pelo qual a mensagem possa ser absorvida.
Eu acredito que esse seja o sentido, pois ciência e filosofia são completamente diferentes, mas elas se misturam e se ajustam perante o espiritismo, pois a sua filosofia de vida, a sua moral, o seu modo de encarar a tua encarnação e de se lidar com as pessoas afetam o seu quociente genético, afetam o teu perispírito e afetam a tua localização espiritual. A maneira, por exemplo, se eu for uma pessoa racista que não goste de indígenas, por exemplo, e comece a tratar esse tipo de pessoa muito mal, de uma forma maliciosa, de uma forma negativa, eu imediatamente vou começar a deformar o meu perispírito. Eu posso não ver as deformações durante a encarnação, mas eu estou canalizando energias negativas no meu cérebro, no meu coração. E quando desencarnar, com certeza, meu perispírito sofre as alterações dessas emanações mentais. Então, eu acredito que este seja o ponto. A minha filosofia de vida, a forma como eu encaro a natureza, o respeito às plantas e os animais, afetam o meu orgânico e afetam a minha expressão espiritual. Terezinha, por favor, no que ela está se referindo? Desculpa aí, Nilce, que eu estou. Nilce e Terezinha, todos aqui. O que vocês acham do que ela está falando em relação a afetar o perispírito? No que ela está falando, o racismo que ela diz. O que vocês acham sobre isso? Vamos conversar sobre isso? Vamos sim. Vamos lá? Quer falar, Nilce? Em primeiro lugar, eu só queria separar duas coisas. Aqui nesse parágrafo, Kardec está falando da ciência do mundo material, que estuda a humanidade e a parte física da Terra. Então, a ciência que desenvolve, né, o estudo sobre o homem como encarnado, um ser que tem um corpo, ele não estuda a alma, ele estuda o corpo, e ele estuda as leis da ciência do mundo material, a ciência. A filosofia não é a ciência filosófica da época de Kardec. Kardec está se referindo aqui. Ele está falando da filosofia em geral, do pensamento humano ao longo da história da humanidade, em que cada autor desenvolveu um sistema, suas ideias pessoais. Um homem desenvolvendo as suas ideias num sistema, seria a filosofia. Tá? Então, por isso que são opiniões completamente diametralmente opostas. Né? A filosofia, quando cada homem coloca a sua ideia num sistema. Tá? Mas, pelo menos, a filosofia, com isso aí, fez com que houvesse diálogo. Ah, concordo ou não concordo? Um estudando a filosofia do anterior, dá uma sequência no seu pensamento e formula um outro sistema, baseando-se no anterior e colocando as suas ideias depois. Enfim, assim é que caminha a filosofia. Então, eu só queria fazer essas duas separações. Ciência é a física do mundo material e a filosofia, aqui Kardec fala da ciência, da filosofia do mundo, do desenvolvimento de ideias, teorias e sistemas de um homem e que um foi seguindo o outro e dando a sua opinião, enfim, foi dando, né, uma evolução. Mas não tem que ver nada com a ciência filosófica da época de Kardec. Terezinha, quer colocar alguma coisa ou mais alguém? E aí, nesse aspecto que você explicou agora, por isso que muitas pessoas se desligaram da religião e preferiram se voltar para a filosofia, porque pelo menos a filosofia dava oportunidade para se discutir o assunto, né? E a religião nunca deu essa abertura para se discutir o assunto alma, sobrevivência da alma e tantas coisas, né? Essa parte da religião que proibia, e proíbe ainda, né, em certos casos, a discussão, gerou muita incredulidade.
Muita gente se tornou ateu, materialista devido a isso, né? Por causa dessa proibição de se discutir os assuntos. Mas eu queria falar com essa questão que a Rafaela, né, que falou, sobre o perispírito. Ela falou da deformação do perispírito devido a certas atitudes nossas, a certo comportamento, como racismo e outras coisas. Eu diria assim, segundo aquilo que a gente aprende em Allan Kardec, o que ele explica? As imperfeições da alma se refletem no perispírito. De que forma? O perispírito fica mais denso, mais pesado, né? Não tão sutil. Quanto mais atrasado, quanto mais imperfeito o espírito, mais ele fica, o seu corpo espiritual, que é o perispírito, ele fica pesado, denso, denso, né? É uma palavra, né, que a gente usa por falta de outra, né? Porque os espíritos falam que a nossa linguagem é muito pobre para falar as coisas. Então, é dessa forma que as imperfeições do espírito se refletem no perispírito, né? Dessa forma. Quanto mais evoluído é o espírito, conforme o espírito vai se despojando das suas imperfeições, dos seus defeitos morais, né? O seu perispírito vai se tornando mais sutil, mais etéreo, mais leve, né? Vamos dizer assim, vamos usar uma linguagem que a gente entenda, né? Com mais luz, né? E quanto mais atrasado, mais imperfeições, mais denso, mais pesado, tanto que muitos espíritos até se confundem como se estivessem encarnados, de tão denso que é o seu perispírito. Então, eu entendo dessa forma que as nossas imperfeições morais se refletem no perispírito. Fala, Nilce. Eu colocaria a expressão materializado e desmaterializado, Isso. que Kardec usa, né? Então, quanto Usa mais o também. espírito se aproxima às ideias do mundo físico, mais material é o seu perispírito. E Isso. quanto mais ele se volta para o lado espiritual, para a sua individualidade, não para a sua personalidade, mais desmaterializado é seu perispírito. Então, o que a Rafaela falou de que o nosso perispírito se deforma, isso é um entendimento muito equivocado no movimento espírita. Porque, na Isso. realidade, o nosso perispírito reflete os nossos sentimentos e os nossos pensamentos no mundo material. E foi exatamente o que a Terezinha falou. Se o nosso sentimento e os nossos sentimentos ainda estão muito apegados à matéria, nosso perispírito é muito materializado. Então, ele é como se a Terezinha falou, há uma pouca emissão de vibração ao seu redor, né? Então, como a gente diz, pouca luz, né? Há uma vibração mais cerrada, digamos, né? Enquanto que o espírito, quanto mais desmaterializado, mais os seus sentimentos, os seus pensamentos vibram de uma forma muito mais ampla e é como se ele irradiasse realmente uma luz. Mas essa questão de que nossos pensamentos aqui irão deformar o nosso perispírito, isso é um ensinamento muito equivocado no meio espírita devido a certas leituras, certos livros que não estão em concordância com Allan Kardec e os ensinamentos dos espíritos superiores. É a ideia de um espírito numa obra, é a compreensão desse espírito naquela obra, que não fecha realmente com o ensino universal, coletivo do ensinamento dos espíritos superiores nas obras da doutrina espírita. Perfeito. Isso que eu gosto do estudo, a gente está trocando ideias, porque é imprescindível, não é? Aqui nós não estamos querendo terminar o capítulo rápido, não. O objetivo aqui é aprendermos juntos, um auxiliando ou uma auxiliando a outra, porque realmente o perispírito não se deforma, e sim tudo é consciencial.
Tudo vem de nós, que vai irradiar onde quer que estejamos. Ou iremos nos encontrar. Exatamente. Isso Zélia, que é. Da onde vêm as deformações fetais? As deformações fetais, que você Isso está tem se a ver com a referindo, genética. Isso é genética, Deformidades física. físicas. Da onde Isso vem essa genética deformada? é da genética física do nosso corpo. O É que a determina genética. essa genética? uai, e se nós pedirmos alguma coisa? Eu não posso dizer, porque primeiro que eu não sou médica. Eu não posso Eu também afirmar não o posso que nós. afirmar. Nós não podemos afirmar. O que nós aqui estamos aprendendo é que todos nós temos uma tarefa quando reencarnamos. Isso Se mesmo, Zélia, isso mesmo. E nós, quando estamos no mundo espiritual, na verdadeira vida, e que já temos um certo entendimento, nós escolhemos as provas que devemos ter aqui na Terra para nosso próprio progresso. Então, isso fica muito claro no Livro dos Espíritos, né? A escolha das provas é a liberdade de consciência do espírito. Então, nada é imposto ao espírito. É ele que faz a escolha das provas do que ele quer progredir aqui ao encarnar. Então, seria exatamente isso. Não é nada imposto, não, existe isso. nada arbitrário. E como nós estamos aqui estudando, se temos uma tarefa, ou como você queira, a missão, como queira, vamos reencarnar justamente nesta família que tem esta genética de acordo com a minha necessidade. E os ovoides? Ah, não, aí vamos, já vai demais, Rafaela. Não, não é. São formas de Sabe Eu por acho quê? que nós estamos fugindo muito do assunto Eu que acho nos foi também que ensinado nós hoje. estamos. Nós estamos. Isso aí foi uma coisa que eu gostaria de colocar. Nós estamos estudando aqui Kardec. O que foi dito é que é uma opinião pessoal de determinado espírito. Neste caso que você está referindo, que aliás tem várias ideias. Kardec não falou de ovoide. E teve condições, sim, de fazer algumas propostas, aliás, perguntas. Se isso vai ter desenvolvido posteriormente, nós não sabemos, porque o que nós aqui estamos tentando é entender o Espiritismo como foi estudado na época. Atualmente, até não é só no nosso país, é internacional, está tendo vamos dizer, uma visão completamente diferente do espiritismo e que trouxemos isso pensando que é espiritismo e não é. É uma opinião que eu não poderia ser ou de Emmanuel ou de André Luiz, qualquer que seja. Zélia, Nilce, Teresia, quando desencarnar. Por que não? Eu também não tenho meu direito de me comunicar com Terezinha, Sim. e vice-versa, só porque. Não, é uma opinião pessoal. Essa deformidade do que está se referindo, como chegou o espírito no mundo espiritual, né? A tudo aquilo que nós vimos é por isso que como nós havíamos conversado semana passada, até com a Lúcia. Foi, Lucinha? Bem-vinda, minha flor. É que há uma necessidade do estudo de Kardec, do Espiritismo. Então, essa é a proposta, e por isso que nós estamos aqui estudando o Espiritismo. E não, de vez em quando, até podemos ir, quando for o caso, ir em busca de uma opinião de um determinado espírito, de uma psicografia, mas iremos trazer para a realidade do que estamos aprendendo, ou seja, dentro do Espiritismo. Entendeu, minha flor? Bom, Faz sentido, porque, desculpa falar isso, mas realmente eu não me lembro dos livros de Kardec em si, falando de metempsicose, ou falando de- do- das deformações ocorridas durante o suicídio.
é uma coisa da literatura muito Chico Xavier. Mas tem muitas coisas aí que talvez você não esteja ciente, que não vem ao caso agora, mas que nós podemos conversar após o estudo, quando nós estivermos offline, para que as pessoas que irão assistir esse vídeo não fiquem confundidas, porque a proposta aqui é realmente, como é que reavaliar, não é isso a palavra que está se usando ultimamente? É isso? Ressignificar. Ressignificar. Entendeu, minha flor? Até bem pouco tempo, até aos 6 anos atrás, nós também estávamos pensando da mesma forma. Com os estudos que nós estamos fazendo dos determinados livros, principalmente no que está se referindo aqui a Paulo Henrique de Figueiredo, aí sim, estamos aprendendo. Tem E outra muita coisa, coisa né, aí que... Zélia? Hã? Nós estamos estudando as obras originais do Isso. Céu e Inferno e a Gênese, que foram de tal forma adulteradas que deixou muita confusão na nossa Mas cabeça e no talvez, nosso Nicinha, entendimento. ela nem saiba que tenha sido adulterada. Por isso que eu estou Pode ser. trazendo Isso. de Aham, 6 anos mesmo. para cá, que foi colocado por uma pesquisadora e está se... como é que é o nome mesmo? Eu, a Simone Privato, mas seria bom, Que né, ela... colocar depois uma foto do livro Isso, para não tem ela. problema, eu tenho aqui, Isso. tá? Aham. Então, é a questão... Vocês estão vendo? Aqui, o Sim. legado de Allan Kardec. Sim. Há necessidade de estudo e gradualmente fazermos desvaziar, como esse copo cheio de água aqui, a nossa mente, aos poucos, porque não é fácil. Tudo que aprendemos e ir interiorizando esse estudo, então há necessidade do estudo. Aqui, o legado de Allan Kardec, ela começa dizendo que foi um grupo de... Bom, isso aí eu acho que depois podemos conversar, se você me permitir, tá certo? Porque as últimas obras foram adulteradas. Isso é um fato, tá? Então eu vou... Tá certo? Bom, a Lúcia, se quiser, se tiver tempo, ou se quiser também dar sua opinião, que eu sei que durante o tempo ela não vai poder é, conversar conosco, tá, Lucinha? Dúvidas dentro do Oi, Célia, eu espiritismo. estou aqui atenta ouvindo. Se Bom, der, eu dou alguma opinião também, tá bom? bom, Mas eu estou aqui então, ouvindo. muito bem. Então, as nossas queridas Lúcia e Rafa, gradualmente irão conosco fazer uma viagem chamada estudo. E é imprescindível, tá? E conte conosco, porque cada um aqui tem o mesmo objetivo, tá? Vamos lá. Clarice Antônio. Eu penso que a questão já foi bem explicada pelas duas colegas. Tudo bem. E eu fiz questão de trazer os dois pontos, porque para as pessoas que virão esse vídeo para entender. Aqui tem duas pessoas que ainda não estão, não teve, gradualmente vai se atualizando com os estudos que nós estamos tendo, né? Bom, sigo, Nilce, você está aí, como é que fica? Foi ali, de onde paramos, gente? Me perdi. Aqui. Aqui já vimos, terminamos a 13ª, não é isso? Bom, eu não sei como é que está a Nilce. Eu vou ler, então depois podemos comentar, certo? Todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência da alma, mas não demonstram. Porém, elas não combinam nem sobre a sua origem. Desculpa, porque vai entrar a Maria Helena, minha amiga. Porém, elas não combinam nem sobre a sua origem, nem sobre o seu passado e futuro. E o que é essencial?
E o que é essencial? Discordam principalmente quanto às condições das quais dependem sua situação futura. Olha aí, Rafinha. A maioria delas, pardon, bem-vinda, Maria Helena. A maioria delas apresenta, em relação ao futuro da alma, um quadro imposto à crença dos seus adeptos, que só pode ser aceito pela fé cega, mas não resiste a um exame sério. Termino, Nilce, ou você quer comentar alguma coisa assim, que é contigo, porque eu vi que você... Sim, eu tive que ir no banheiro. Sim, é claro, já sabemos. Aqui É, aí a gente continua, né? Não, Priscila? continua. Eu continuo então. O destino que atribuem à alma, estando ligado a seus dogmas, às ideias que se fazia do mundo material e do mecanismo do universo nos tempos primitivos, é inconciliável com o nível de conhecimentos atuais. Por isso, como só poderiam perder ante o exame e a discussão, acho mais simples proscrever um e outro. Dessas divergências em relação ao futuro dos homens, nasceram a dúvida e a incredulidade. Só um instantinho, por favor. Vamos lá por partes, porque tem duas pessoas Vamos. aqui que... E vamos também... Cada um tem o seu tempo. Gostaria... E aí, Rafa, o que que você entendeu, o que você gostaria sobre o que ele está se referindo aqui? Alguém gostaria... Antônio gostaria de dar a sua opinião, porque aqui o objetivo não é terminar rapidinho o capítulo, não, gente. É cada um trazer sua ideia para que possamos aprender juntos. Eu acho esse texto muito bonito, Célia, porque eu acredito que cada espírito reencarna com a ligação em consciência com que ele é, com que ele é necessário à sua missão. Então, por exemplo, eu ouvi uma história de um espírito que ele diz que ele tinha uma pessoa que trabalhava na, na equipe dele que era excelente e ele tinha sido um pastor em vida. Isso não foi uma psicografia, ele realmente disse isso incorporado. E era um excelente colega de trabalho. E ele foi pastor a vida inteira dele. E ele tinha tanta força quando ele orava nas pessoas, ele desfazia as coisas. E agora, no mundo espiritual, ele continuava também com um trabalho extremamente parecido. Por... E que em outras vidas ele tinha trabalhado com magia negra. Como pastor, ele entrou em equilíbrio. E então eu acho muito interessante que o nosso nível de consciência vem à medida como é necessário durante a encarnação. Eu acredito nisso. Bom, aí vamos ter que voltar para Kardec, como sempre. Desde o início, quando começou o estudo, não existia diferença de religião, não existe nenhum tipo de discriminação. Aí as coleguinhas aí, as nossas irmãs vão complementar. Muito pelo contrário, existia arcebispo, católicos, só que a diferença, que eu acho, eles tinham uma atualidade naquela época que nós não temos, que estamos tentando, com o estudo, reorganizarmos toda essa estrutura. Então, eles estudavam nas escolas ou na Universidade Sorbonne, eles tinham o que nós estamos aqui conversando. Espiritualismo racional, psicologia racional e etc. e tal. E eles estudavam e não existia nenhum tipo de coisa. E faziam pesquisa e experiências com o mundo espiritual. Então, desde sempre, houve a comunicabilidade com o mundo espiritual. A diferença entre o espiritismo é estudar a ciência do mundo espiritual, que não foi feito anteriormente. Esta é a diferença. Então, não existe para o espírito religião. Número um, não existe. Não existe sexo para um espírito. Né? Que vamos vir de acordo com as nossas necessidades e escolher. Bom, muitas vezes escolhemos, sim, uma tarefa para ser realizada. Quando chegamos aqui, às vezes nos desvirtuamos.
mas teremos também o nosso tempo de refazermos ou não, seja aqui ou no mundo espiritual, como uma nova oportunidade. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu penso, Aí, Zélia, quem está falando? mas pode falar, Nilce, pode falar. Não, peraí, alguma coisa, quem foi? A Terezinha em primeiro lugar. Não, Não, mas deixa. não, alguém falou antes da Fui Nilce. eu, Eu fui eu, quem? Terezinha. Ah, foi tu, Fui eu, Terezinha? fui eu. Ah, é porque Mas a eu Nilce, não estou escutando, porque tem duas vozes, tá a vozinha de mas a rainha. Nilce, a Ai, Nilce pode falar, depois eu falo. Pode falar, Nilce. Cortou um pouco a primeiro as mais ideia. jovens. Me cortou a ideia. Me cortou a ideia agora. Já me lembrei. É que nós trazemos, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, todo conhecimento adquirido ao longo das vidas, como determinadas personalidades, numa existência passada eu fui um sacerdote, na outra existência eu fui, sei lá, uma dona de casa, na outra existência eu fui um homem que trabalhava nas ferroviárias, construindo trilhos, enfim. A cada existência a gente está num sexo, numa atividade, numa localização, para que a personalidade se agregando à individualidade vá construindo o progresso do espírito, tá? Então, quando algum espírito traz uma reminiscência de uma vida anterior, em que eu fui sacerdote, numa outra eu fui tal coisa, né? E agora, como sacerdote, eu compreendo, né, os equívocos que eu pratiquei na anterior, né? Então, isso é muito compreensível do espírito fazer essas reflexões para o seu próprio progresso, né, e entendimento. É isso que eu queria trazer, Zélio. Não sei se faltou alguma coisa do que a Rafaela falou, que agora não estou lembrada. Aí, Acho que a Terezinha vai complementar, a talvez. Terezinha, a gente vamos conversando aqui, que esse é o É, objetivo. Tanto porque aí, tanto a Rafaela como a Lúcia vai entendendo, porque não é fácil, né? Não é fácil esse entendimento, mas há necessidade do estudo, por isso que estamos aqui, Isso, e e não é motivá-las fácil. também a isso, né? Bom, e uma Terezinha, coisa que é muito importante, né, Zélia, nós temos sempre muita compreensão de que a cada existência nós temos uma personalidade, mas a individualidade é uma só. E isso é muito importante a gente saber disso. Porque nós somos a individualidade, o conjunto dessas N personalidades que estão construindo a minha individualidade como espírito. Quando a gente tem essa noção, isso se torna, aí as coisas se tornam muito claras muitas vezes. exatamente. A mais novinha, tô brincando. mas tá bem. Então, eu queria voltar ao item 14, porque Kardec coloca aí umas ideias que são importantes para a gente compreender a sequência aqui do pensamento dele, né? O que ele fala? Que todas as religiões falam de Deus, falam da alma, falam da imortalidade da alma, da sobrevivência, né? Mas cada religião explica do seu jeito, né? Cada uma tem a sua explicação, como o que acontece depois, né, a situação da alma após a morte. E discordam muito, né? São muito diferentes as explicações no decorrer dos séculos aí, explicações muito diferentes. E elas apresentam essas ideias como dogma, como algo definitivo, como algo que não pode ser discutido. Então, você imagina como é que fica a cabeça de uma pessoa que é mais crítica, que analisa as coisas. Uma fala uma coisa e é dogma, é aquilo e não pode discutir. Outro fala outra coisa e é dogma, não pode discutir, é definitivo, né? Então, o que Kardec, essas coisas que só podem ser aceitas pela fé cega, né? Agora, com o conhecimento que se tem hoje, e já na época de Kardec já se tinha esse
a inteligência do homem já havia desenvolvido mais, não é? Já havia um desenvolvimento maior da inteligência, o homem já tinha evoluído um pouco mais, já não havia mais aquela ameaça da religião que tinha antes, que não podia discutir, que era até a pessoa podia até morrer, né? Já não tinha mais no século XIX. E com o desenvolvimento da inteligência vieram os questionamentos. Não dava mais, como não dá hoje, para quem raciocina, para quem pensa, não dá mais para aceitar dogmas, não dá mais para aceitar um princípio sem discussão, a ciência aí mostrando que é de um jeito, e vem o dogma e fala, é assim e não pode ser discutido. Hoje não cabe mais isso, não dá mais, né? Então, Kardec está colocando isso daí, né? Olha, o destino que atribuem à alma, estando ligado aos seus dogmas, às ideias que se fazia do mundo material, quer dizer, os dogmas foram criados debaixo das ideias que eles tinham da formação do mundo, da formação do universo lá na antiguidade. Olha onde que está baseado, né? Então, nos tempos, é inconciliável com o nível de conhecimentos atuais. Inconciliável. Então, Kardec está colocando bem aí, porque ele vai agora dar sequência ao seu raciocínio, né? Com aquela lógica dele, aquele bom senso nele, mas muito importante, somente para as nossas irmãs aí que chegaram hoje, entender bem esse quadro que ele está colocando, antes de seguirmos adiante, não é? Alguma coisa a mais para finalizar isso sobre alguma coisa? Antônio, tá tudo certo? De uma forma resumida, para podermos conseguir dar continuidade, não vai ficar até mais fácil também Sim, conversando ponto por ponto, para que seja mais fácil o entendimento, tanto para todos nós, né? Ah, tudo certo aí? Podemos continuar? Olha lá. sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Dessas divergências em relação ao futuro dos homens, nasceram a dúvida e a incredulidade. E não poderia ser de outro modo, com cada religião pretendendo ser a única dona de toda a verdade, contradizendo-se umas às outras, sem dar provas suficientes de sua afirmação para convencer a maioria. Eu acho que aí ficou bem claro aquilo que a Terezinha falou, né? Cada religião tem seus dogmas e quem professa aquela religião tem que aceitar aqueles dogmas sem questionamento. Então, isso contradiz a inteligência, o desenvolvimento da inteligência atual do ser humano. Então, na indecisão, Como? Desculpa, Nilce, desculpa. Depois eu só quero falar uma coisinha. Pois não, Clarice? Fale. Não, voltando só no 14, é que eu acabei que interrompi o teu pensamento. Quando ele fala assim, a maioria delas apresenta em relação ao futuro da alma um quadro imposto à crença dos adeptos. Então, eu penso que no item 14 a gente esqueceu de falar a questão do futuro da alma, né? Porque para alguns era dependendo do que você fizer, você vai para o céu ou para o inferno, né? Era um lugar circunscrito, né? E as religiões cuja fé era cega, né, e impunha, né, a crença, eles não explicavam nada sobre o futuro da alma. Para mim, também, esse assunto está embutido aqui no 14 e segue aqui no 15 também. É só isso que eu queria Mas colocar. muito bem mencionado, porque aí vamos retornar nas dúvidas da Rafaela. Porque o É, céu, sobre a vida futura, que o céu ou o inferno, quem está em onde? Está em nós. E sim, como mas por iremos enquanto chegar aqui no é um mundo lugar espiritual? circunscrito. Sim, mas por Exatamente. enquanto aqui é um lugar circunscrito, né? Porque a ciência ainda não explicou o futuro da alma,
né? Uhum, E cabe à filosofia fazer as suas ilações, né? uhum. Isso Mas mesmo, Denise, isso. concordo com ele, é isso mesmo. Naquela época, os dogmas realmente eram isso, né? Ou é Uhum, o É, céu, ou é o inferno, ou tu vai, né? uhum. Tem umas que ao desencarnar, elas vão dormir e só vão Isso. acordar quando chegar a época da, em que será restituído o novo corpo. Então, são dogmas que hoje em dia, quem, quem procura pensar com mais clareza sobre isso tem que se questionar. Uhum, Ainda a gente percebe que isso é um dogma tão forte, né, na religião católica ou, digamos, nas protestantes, que as pessoas ainda não se questionam. Ou tu vai para o inferno, ou tu vai para o, né, paraíso, de acordo com as coisas, ou tua alma foi criada juntamente com o corpo, então a tua alma tem uma vida só, né? Ela foi criada como corpo, não existem sucessivas vidas, não existe reencarnação, então entra tudo no mesmo saco, uma mistura que é. fica, né? De dogmas e de entendimento. E hoje em dia, com o conhecimento que está aí à disposição, nós podemos começar a pensar de uma forma diferente, é só querer, né? E a Então, E dúvida da como Rafa, diz aqui, como tu desculpa. disseste, Clarice, a maioria delas apresenta em relação ao futuro um quadro imposto à crença, que só pode ser aceito pela fé cega, porque não resiste a um exame sério, né? Se tu começar a fazer um exame sério, como diz Kardec, a religião vai por águas abaixo, uhum. Ou né? então, gente, trazendo para a nossa realidade dentro do próprio movimento espírita, ou centro espírita, o que ele está falando é a ideia falsa do, ai, como é que se chama que nós O chamamos aí? entendimento falso que É um nós fomos entendimento levados. falso de Isso. colônias, como é que é o outro mesmo? Qual é que fala lá que é o purgatório, do umbral? Umbral, umbral. Umbral Isso. e tudo Entendimento isso. falso. É um entendimento Porque nós falso, trazemos esse ranço justamente. das religiões ancestrais, né? Que está muito impregnado ainda no movimento espírita. Isso. Né? E que tu tem que prestar muita atenção nesse aspecto, porque como tu disseste, né, Zélia, conforme a gente estuda o céu e o inferno, a gente percebe que tanto o inferno como o céu é um estado de consciência. Kardec é claro, os espíritos são muito claros na segunda parte do céu e inferno. É um Uhum. estado de consciência, exatamente isso. Não existe nenhum lugar circunscrito. Não, vou sair daqui, vou para uma colônia, vou sair daqui, vou para um umbral, vou sair daqui, vou para determinado lugar. Se o espírito, uma vida inteira, ele acredita, como espírita, que existe ainda muitos espíritos com esse entendimento, que eles irão sair daqui e vão para o umbral primeiro, que tem que passar pelo umbral, ele, com certeza, nesse estado de consciência, ele vai visualizar algo semelhante lá, porque ele está emitindo isso no seu perispírito. Não que o local onde ele vá tenha essa aí. Ele irradia o seu pensamento e ele se imagina estar ali. É uma ilusão que ele cria para si. É uma ilusão, mas que para ele é real, porque falta o entendimento da compreensão da realidade do mundo espiritual. Uhum. Né? Mas por Então, enquanto, agora, no item, a gente só vai se esclarecer isso, a dúvida da Rafaela, lá acho que na Gênese espiritual, né? Por enquanto, ainda a construção do pensamento é o céu e o inferno, é Uhum. isso né? mesmo. Mas gradualmente vamos pelo menos amenizando as dúvidas, adentrando, entendeu? Vamos amenizando e juntas aqui vamos trazendo e acolhendo a todos, afinal de contas, nós estamos aqui para isso, para estudar mesmo. é. Bom, podemos continuar. Alguém quer continuar alguma dúvida no item 14, como a Clarice citou? Alguma coisa a mais para ser esclarecida? Podemos retornar no 15º, ao 15º? Bom, então paramos no pontinho aqui, não é, Nils?
Isso. Na indecisão, então, o homem se restringiu ao presente. Eu não sei o que, na realidade, é o mundo espiritual. Se eu vou voltar, se eu acabo quando morrer, para onde eu vou, eu não tenho ideia. Então, eu vou me restringir ao presente. Vou viver o presente. Entretanto, a incredulidade deixou um penoso vazio, como diz Kardec. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde deverá fatalmente estar cedo ou tarde, porque ele sabe que um dia ele vai morrer. E a ideia de um nada o intimida. Sua consciência lhe diz que para além do presente existe alguma coisa, mas o quê? Isso está dentro de nós. Sua razão, continuando Zélia, desenvolvida, não lhe permite mais aceitar as histórias com as quais sua infância foi embalada, nem tomar a alegoria pela realidade. Então, quer dizer que eu vou para o inferno e vou ficar lá queimando no caldeirão, num fogo que não queima, né? Então, Bom, numa é, alegoria tomando, né? Então, é uma infância da humanidade. Nós já passamos por isso. Então, qual é o sentido dessa Peraí, alegoria? Clarice? só uma questão aqui, a ideia do nada, né? A ideia Isso é de um importante, nada também me acho. intimida. A minha mãe, a minha mãe já é falecida já há mais de 10 anos, mas há muito tempo atrás ela falava assim, eu já questionava, né, mãe, mas você não acredita nisso, naquilo? Não, para mim, morreu, acaba. E é uma judiação, porque esse mundo é tão lindo, essa vida é tão boa. Como que Deus faz a gente morrer e acabar? Então, ela tinha a ideia do niilismo, né? O morreu e tudo acaba, Do nada. né? Então, acho que trazia algo muito vazio para ela, né? Ela era muito católica, havia sido muito católica, tudo, né? E aí, com o tempo, eu fui cutucando, cutucando, e ela foi assim, meio já desenvolvendo o pensamento. E era uma mulher culta, mas criada lá, filha de Maria, entendeu? Então, a coisa, quando foi essa ideia do nada o intimida, eu lembrei da minha mãe, por isso que eu quis trazer. Excelente, muito bem. E nós pensamos no estudo que tivemos na quarta-feira passada com o Beto, lembra? Nós conversamos muito sobre isso, né? E é sempre bom estarmos revisando, discutindo sobre esse ponto, sobre a ideia do nada. É verdade. É muito interessante, principalmente como havíamos comentado na situação atual, numa sociedade onde nós nos encontramos. Eu não posso dizer da Inglaterra, não posso falar da Alemanha, eu posso dizer da minha realidade aqui na Suíça, que é muito complicada em relação à ideia do nada. É por isso que existe essa disputa constante de você ter uma conta bancária para poder fazer as suas férias, porque se não fazer as minhas férias, eu vou ficar desequilibrado, né? E outras coisas a mais que seria realmente muito interessante sempre trazermos o estudo para a nossa realidade, certo? Queria falar uma coisinha sobre isso, pode? Por favor. Essa ideia de um nada o intimida. É interessante a gente analisar isso, porque a pessoa pode se dizer ateia, materialista a vida inteira, mas essa ideia do nada o intimida. Por quê? Kardec explica que a ideia da imortalidade da alma é inata no ser humano. O ser humano tem a intuição da sobrevivência da alma. Lá no íntimo ele sabe, né? Então, quando a pessoa se diz que não acredita em nada, só acredita na matéria, ela está, de certa forma, indo contra a sua natureza espiritual. Então, ela pode falar quanto ela quiser, ela não acredita, ela morreu, acabar tudo, mas lá no fundo tem essa ideia inata que Kardec fala. Em todos os tempos da humanidade, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo, né, nunca existiu um povo
materialista, um povo ateu. Existem indivíduos, mas a ideia está lá. Então, essa coisa de ser materialista, de ser ateu, é uma fase momentânea na vida dessa, na existência desse espírito. É momentâneo. Uma hora ele vai mudar o seu modo de pensar, porque faz parte da natureza da alma. Isso aí está nele, é dele já isso. Ele está só rejeitando. Por quê? Como Kardec fala, muitas vezes ele não tomou conhecimento de outra coisa, de outra explicação, e essas explicações que estão aí não o satisfazem. Então, ele se diz que não acredita em nada, E né? tampouco não vai em busca, né, Terezinha? Não vai, Porque não vai. mesmo que tenhamos sido educados dentro de qualquer tipo de religião, ou católico, o que seja, ou até seita, se a pessoa quer, ela vai em busca Ela até vai em encontrar. busca. Porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu Aí é comigo. que Foi em tá, católico. isso, aí é que tá, né, Zélia? É o despertar de cada um. Cada um do seu tempo, né, Neilce? É o É um despertar de momento. cada um. E outra coisa que. Eu tinha que falar sobre essa parte. Bom, aí o que a Terezinha está falando é muito interessante, que está na natureza de cada um. Por isso que surgem desequilíbrios emocionais, que nós vemos tão aí desperto, mesmo que se torna crônico muitas vezes. Porque o ser fica, está em busca de algo que nem ele supostamente não sabe, mas está em si, se acomoda, não vai em busca e entra em desequilíbrio. Muitas vezes, tá? Algumas vezes. Não estou dizendo que é geral. Não são todos, né? Não são todos, porque tem uns que são não necessita. Vai lá, vai que é um espírito que já tem uma consciência que, é um nada, não quero isso. Se depois se questiona e retorna para um caminho de estudo, para poder sei lá. Bom, Então, vamos lá. vamos lá, paramos aqui no. Então, Sua peraí. razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar No as 15º, não histórias. é isso, gente? Aqui? Aonde? Aqui? Onde Aonde? nós Aqui. terminamos? Aqui, não é? Qual é o sentido dessa alegoria? Acho que agora é aí, Isso, né? isso, exatamente. Aí. Tá. Qual é o sentido dessa alegoria, né? A ciência levantou uma ponta do véu, mas não revelou ao homem o que mais lhe interessava saber. Ele pergunta em vão, porém ela nada lhe responde de maneira definitiva e apropriada para acalmar seus temores. Por toda parte, ele encontra a afirmação se chocando com a negação, sem provas mais conclusivas de uma parte ou de outra. Daí a incerteza. Mas a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se lance, possuído por uma espécie de frenesi, sobre as coisas da vida material. Então, é o que nós estávamos conversando, essa incerteza da vida futura, o nada, né? Eu não sei o que será de mim. Então, ele se lança, como tu falou, Zélia, sobre as coisas da vida material. Né? Os prazeres, Isso. tudo que o satisfaz Compensações, né, como Nilce? homem, como ser humano. Sensações, né? O lado do prazer, enfim. Ele se lança como um frenesi para isso aí apenas. Né? Alguma coisa? Podemos continuar, gente? Antônio, tá aí? Tudo certo? Sim, pode continuar. Esse é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado desmorona sem que o do futuro esteja construído. O homem é como um adolescente que não tem mais a crença ingênua de seus primeiros anos, né? Acreditava, né, fielmente no que lhe era dito, né? Porém ainda não possui os conhecimentos da idade madura, só sente vagas aspirações que não sabe definir.
É o momento atual que nós estamos vivendo, A parte transcendente. né? É o momento atual. Época de transição. A época de transição, e que até conversamos, mais uma vez, eu vou repetir, sobre a nova era. Isso, é Lembra uma que época de conversamos da transição. nova era, está vendo, tudo é transitório, e vimos, eu acho, se eu não me engano, no Evangelho, não foi, gente? Semana passada sobre a nova era, se eu não me engano. Quem quiser procurar, ver, está no estudo da semana passada, da quarta-feira. Indico, só clicar lá. É, uma obra complementa a outra, né? Exatamente. Então, se a questão do homem espiritual permaneceu até nossos dias no estado de teoria, né, filosóficas, né, é que lhe faltaram os meios de observação direta que temos tido para comprovar o estado do mundo material, e o campo ficou aberto às especulações do espírito humano. Então, né, os sistemas filosóficos, né, que cada filósofo foi criando com os seus pensamentos, e um indo atrás do outro, e, enfim, é que lhe faltava os meios da observação direta, que hoje temos tido para comprovar o estado do mundo material. Então, enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, né, ele errou de teoria em teoria, no que diz respeito ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que ocorreu na ordem moral ocorreu também na ordem física. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, que era o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, como das leis da matéria foi o trabalho dos 2 últimos séculos. Então, vamos ler a nota e depois comentar, que é muito interessante esse parágrafo aí. Então, Allan Kardec faz referência à revolução científica empreendida por Copérnico, Galileu, Kepler no século XVI, 2 anos antes de seu tempo. E aí, o item 2 anos 67... antes, aí eu fiquei Não, 2 anos dois, antes. tá Não é errado, 2 Eu acho séculos. 2 séculos. 2 2 Tá séculos. errado séculos. isso. Faltou Foram 2 séculos séculos. aqui, ó. A palavra É. século. Tá, e Eu que como tá no botei livro, gente? Eu não tô vendo. Qual é aqui? No livro tá como? Também tá 2 anos ou 2 séculos? O meu tá 2 Dois, E também anos está também. faltando. Tá não, Está no faltando a meu faltando palavra diz uma certa. assim, ó, 2 antes de seu tempo. Então, no É. século Ah, XVI, é, 2 2 antes. É, tá antes. faltando a palavra 2 século. antes de seu tempo. Não, não É. tá, gurias. É só prestar atenção, ó. Allan Ah, é Kardec verdade. faz referência à Tá Revolução, certo. né, do Tá século certo. XVI, 2 antes de seu tempo. 2 2 séculos séculos antes. antes do Século, seu é. tempo. Tá Tá certo. certo. É que a gente fica cristalizado. Tá, e essa Bom, nota 67 é depois, eu acho, né? a 67. Vamos ver aqui. Eu acho interessante falarmos sobre alguns pontinhos aqui. Alguém quer. Porque eu tenho. Nós falamos sobre o método experimental, tem aqui o método experimental, mas alguém que tem uma dúvida no início eu não sei aqui, no início do item, gente? Alguém tem uma dúvida sobre o método experimental do Espiritismo? Não, não é o espiritismo, ele não Ou está os falando do método peraí. experimental do espiritismo, está falando que enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método Isso, experimental, experimental. ele errou de teoria em teoria, né? Por isso ele cita, né, vem Copérnico, depois vem Galileu, depois vem Isso. Kepler, né? Um se apoiando nos ombros do outro e foram desenvolvendo, né, essas leis que regem a matéria. Desculpa. Isso. Alguma coisa a mais? Estou ficando preocupada. Não. Estou preocupada com o Antônio, que está muito calado. É melhor Não, você falar porque. logo, porque senão você. Tá, eu vou falar até mesmo porque eu vou ter que sair. Aham, tá vendo? Eu Aí vou, eu tô te eu vou ter que pegar dizendo. meu filho no aeroporto.
Tá certo. Então, você dá, o Mas que que você eu acha? gostaria de falar alguma coisa que a gente vê desde o começo do nosso estudo. A gente, como tem muita dificuldade ainda de nos situar dentro do contexto estrutural de princípios, de conceitos e do método da doutrina, a gente tem muita pergunta e muitíssimas dúvidas. E essa nossa vivência no passado, agora a gente está numa fase desse reestudo, a gente aprende aos pouquinhos, com muita lentidão, e se situando dentro do contexto da estrutura de conceitos e princípios da doutrina, para não divagar muito e fazer a coisa mais complicada ainda. Então, se nós partimos aqui, como experiência apenas, vou deixar, já que eu não falei nada e a Célia está nervosa, a Zélia, porque eu não falei, vou falar um Não, é pouquinho melhor mais, você falar logo, porque depois aí eu não vou aí poder falar mais eu já também que eu vou posso frear um sair. pouquinho mais rápido. Aí eu não vou poder falar mais que eu vou sair, mas Ai, tá partindo vendo? se a gente olhar com carinho, partindo da pergunta 12, que nós relemos, que havíamos relido, você vê que Kardec vai desenvolvendo o tema e as coisas vão se sucedendo. E muitas vezes a gente dificulta o problema mais ainda porque a gente traz para dentro do contexto do nosso estudo elementos que não faz parte daquela matéria que está sendo focada ali naquele instante. E muitas vezes vai chegar mais lá na frente, mas muitas vezes é no item seguinte. Mas isso é muito normal e natural, e é bom que muitas vezes até precipita uma pergunta que viria na frente, e esse é o objetivo do estudo conjunto, e a gente vai aprendendo. Mas, por outro lado, também, quando a gente se foca naquelas questões inerentes àquele item que a gente está estudando, a gente fica com mais condições de entender a doutrina, o conceito dela, e tirar lições maiores. Porque, veja bem aqui, depois, se você quiser fazer o exercício, voltar da 12, Então, estamos na aí na 12. 13, Estamos na na 12. 14, 15, na 18, é um desenvolvimento, porque ele começa falando da ciência e da filosofia. Isso. Como a coisa aqui foi funilada para a religião, por que religião? Porque a religião deveria ser aquela que devesse dar as respostas a essas questões essenciais da nossa existência, que nenhuma outra dá. A ciência não quer nem abordar a questão. E todos que abordam, e quando se fala de ciência, tem que pensar sempre na ciência estruturada em seus conceitos que constrói o paradigma em que a gente vive. A filosofia não tem essa estruturação que a ciência acadêmica tem. A ciência que constrói paradigma. A filosofia ela é aberta. Mas até na ciência, quer dizer, a ciência não quer, taxa aqueles que querem, que fazem como pseudocientista, ou pseudociência, uma palavrinha muito bem conhecida aí, e a filosofia não. A filosofia, como não tem esses limites, essas tramelas, essas barreiras, ela faz. Mas da própria filosofia, nós estamos estudando hoje, aprendendo nesses conceitos novos, que no século XIX, a metafísica foi excluída dela, quando já havia sido tirada a psique e a alma da psicologia. A psicologia ficou sem alma. A psique diz respeito à alma, mas a psicologia já tinha tomado um caminho totalmente diferente, que já tirou de nosso conceito essa ideia de estudar pelo menos essa coisa a mais. Aí fica morto no terreno do dogma. Daí porque esses novos tempos em que estavam apropriadíssimos para que o espiritismo viesse, é que começa com Mendes Bihan, um psicólogo e um grande filósofo, que traça todos os caminhos, aí que vem os seus seguidores, aqueles estudiosos que influenciaram, e leva ao racionalismo espiritual, sem falar do magnetismo, que já vinha bem de trás, e aí a ciência, a espiritismo vem, é o tempo dela. E a ciência, que não resolvia nem os problemas da matéria, começa a resolver, porque também vem toda essa sequência que nós vimos aí, de os que foram queimados, depois Kepler, até Newton, aí vinha hoje a física quântica e por aí vai, mas só para resumir, a gente é jogado nesses novos estudos, nessa nova linha de estudo que nós estamos fazendo aqui no Clube da Zélia, com o Paulo, com todos os grupos que a gente, nessa linha mais desvinculada desse
dessa ortodoxia antiga, num nível de conhecimento tamanho que a ignorância nossa é muito grande. Então, quanto mais a gente se concentrar naquilo que é essencial, daquilo que a gente está estudando, mais nós vamos ter capacidade de aprender, porque é uma continuidade. Vamos continuar. Agora, perguntas nunca devem ser rejeitadas, e não existe pergunta mal feita, porque todos nós aqui somos aprendizes e nós saímos daquele nível que tínhamos professores, que tínhamos grandes figuras elegidas pelo movimento, sei lá quem, que eles davam a palavra e nós ficávamos aqui debaixo dos arcos só ouvindo. Então, é só uma colocação para o nosso estudo ficar cada vez mais produtivo e que fica realmente, e também aproveitando que eu vou sair, Zé, e eu desejo a vocês um final de bom estudo. Obrigada. A gente vai conhecendo, né? Vamos nos E na quarta a gente se conhecendo. vê, Tá, obrigada. tá bom? Obrigada pelo que você falou, e realmente, se nós aprendermos a observarmos, analisarmos o que nós estamos aqui estudando, fica mais fácil a compreensão. É que nós não vamos fazer tanta confusão, mas nada melhor do que estarmos entre nós tirando as nossas dúvidas. Mas, sim, é necessário o estudo. Com certeza. Se Então, tá, uma ficarmos boa nesse semana para negócio, você. tchau. Até quarta. Tchau, até. Obrigada. Tchau. É necessário o estudo. Porque não vai ser como nós havíamos como nos colocaram dentro dos próprios centros espíritas, ou o que quer que seja, com palestras. Que vamos ficar. Aí temos os dogmas, que vamos uma vez, 2 vezes por semana, ficamos lá, chegamos, tomamos o passe e voltamos para casa. Não, já está na hora da gente sair disso também. Para quem achar interessante. Ou não, todo mundo, todos temos, somos espíritos imortais, cada um tem o seu tempo, a sua velocidade, e vamos seguindo. Podemos seguir alguma coisa a mais? Bueno, Então vamos dar sequência, senão a gente perde o fio da meada. Então, para fixar as ideias, faltava um elemento essencial, né? Que era o conhecimento das leis que rege o princípio espiritual. Então, ao longo de todo esse tempo, faltava esse conhecimento do princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, como o das leis da matéria foi o trabalho dos 2 últimos séculos. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. Então, os filósofos, desde sempre, né, esse princípio espiritual era compreendido de forma especulativa. Cada sistema de um autor, né, ele era uma especulação. Ele fazia uma especulação teórica a respeito disso. O que tem aqui? Aqui tem uma nota. Quem colocou foi tu, Zélia? não, eu só coloquei aqui sobre o que é metafísica, porque tem 2 pessoas que estão talvez ouvindo pela primeira vez o que é metafísica, que é complicado, que até hoje eu não estou entendendo. Eu estudo até sair entender realmente a metafísica, vai demorar Seria algumas importante, encarnações. talvez. Então, Tu queres ler? por favor, foi por isso que eu trouxe. A metafísica é a base da filosofia e também o ramo responsável pelo estudo da existência do ser. Por meio da metafísica, se procura uma interpretação do mundo sobre a natureza, a constituição e estruturas básicas da realidade. Eu vou ler até um ponto, tá? O que é? O que é a metafísica? A palavra metafísica vem do grego e prefixo meta, que significa além de, ou seja, além da física. O primeiro filósofo a tratar sobre o assunto de maneira sistemática foi Aristóteles. Então, vou ler até aqui porque é bem amplo e quem quiser, só para entender o que é a metafísica, tá? Entender a palavra, o que significa da palavra, entender a metafísica em si leva um pouco tempo, mas o que significa a palavra metafísica, tá? Não E se seria você Platão? quiser,
Não seria Platão? Bom, Que aqui eu Aristóteles, encontrei como Aristóteles. que na realidade Platão, né? Ele Aí foi se baseou depois, muito. foi desenvolvido. Bom, Aristóteles foi discípulo de Platão. é. Bom, você gostaria de complementar sobre a física, ou Nilce? Ou metafísica, ou vamos seguir? Acho que conforme a gente for lendo o que Kardec está colocando, a gente vai começando a compreender, Isso, né? também acho. Então, Então, até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, que foi o que tu colocou, os filósofos, né, que desenvolviam esse entendimento, era puramente especulativo e teórico. No Espiritismo, a metafísica é inteiramente experimental. E isso é fundamental, esse entendimento. O que seria uma metafísica experimental? Então, com a ajuda da faculdade mediúnica, atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem possui um novo instrumento de observação. Essa seria a metafísica experimental da doutrina espírita. A mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representa para o mundo. peraí, nós não lemos a Vamos nota. terminar, Zélia. Vamos terminar o parágrafo. Então, teria, para o mundo sideral, e o microscópico para o mundo do infinitamente pequeno. Então, a mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação, as relações daquele mundo com o corporal, diferenciar no homem vivo o ser inteligente, né, a individualidade, e o material, que seria a personalidade, o corpo, e de vê-los agindo separadamente. Espírito, né, a individualidade, e a personalidade, usando como instrumento aquele corpo. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível seguir a alma na sua trajetória ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Era isso que faltava aos antigos comentadores da Gênese, para compreendê-la e retificarem seus erros. Então, se desde o início, né, tivéssemos o ser humano a compreensão do princípio espiritual, com certeza o entendimento, né, da Gênese, né, do princípio de tudo, teria sido um outro foco. Vamos à nota, porque a nota muitas vezes nos tira do pensamento de Kardec. Na época de Allan Kardec, o princípio espiritual, a alma humana, era objeto de estudo das ciências psicológicas e metafísicas na universidade e nos colégios. As ciências que estudavam os fatos do espírito humano, psicologia experimental, lógica, moral teórica e prática, a partir de suas faculdades da alma. Então, a consciência que ela tinha de si, a razão, né, a compreensão, a sua inteligência e a sua vontade. Faziam uso do método de observação e de dedução. Então, quer dizer que isso ele está falando do espiritualismo racional. Tá? Na época de Allan Kardec, o espiritualismo racional estudava os fatos do espírito humano, mas faziam uso do método de observação e de dedução, e não de experimentação. Né? Já as ciências metafísicas estudavam os primeiros princípios, né? Deus, princípio material, princípio espiritual, causas primeiras, ou seja, Deus, espírito e matéria, e se dividia em psicologia racional, ciência da alma e sua ligação com o corpo, apenas isso.
cosmologia racional, vida e matéria, e Teodiceia, que estudava Deus como causa primária, seus atributos e sua providência, previdência aqui. Nessas ciências, não havendo observação, usava-se o método reflexivo, ou não havendo experimentação, o método reflexivo, por exemplo, por analogia consigo mesmo. Pensamento, vontade e amor caracterizam o absoluto, Deus, como inteligência suprema e demais atributos. Então, por analogia, eu percebo os atributos de Deus, Deus, a inteligência suprema. Por analogia, eu, alma, tenho uma inteligência que não é suprema. Deus, né, a imortalidade da alma. Sou imortal, mas Deus é eterno. Eu não sou eterno. Deus é onisciente. Eu não tenho ciência de tudo. Então, por analogia, eles faziam essas comparações para entender a alma encarnada. Dessa forma, a ciência metafísica era especulativa e teórica, como afirmou Kardec. Com a chegada do Espiritismo, a observação dos fatos espíritas, né, e o ensino dos espíritos superiores sobre o mundo espiritual, no qual elaboraram sua ciência, a metafísica, então, tornou-se experimental. Né? Através da mediunidade, através do sonambulismo teórico, sonambulismo natural ou provocado, que era a maneira como se poderia, né, na doutrina espírita, fazer a observação experimental do mundo espiritual. Eu fiquei com uma dúvida quando ele falou assim, quando eu estava estudando, a metafísica tornou-se experimental, de acordo com a mediunidade. Será que naquela época, não só aquele grupo de Kardec, que nós sabemos que foi depois é, todo o mundo todo teve essas experiências de acordo com a mediunidade, mas essa metafísica, ou seja, essa filosofia seria uma ciência, a metafísica? Eu me perdi. Como é que seria? O que seria a metafísica? Decorrente da filosofia, porque nós líamos assim. Eles também, aquelas pessoas, não só no grupo, eles também faziam experiências. Sim, como tu lesse ali no início, metafísica é estudo Isso da além base da da filosofia. física, né? Isso. Além da física, né? Então, quando a doutrina espírita, porque por isso Kardec diz, né, que a doutrina espírita é a continuidade do espiritualismo racional. O espiritualismo estudava a alma enquanto encarnada através da observação, da indução, da reflexão, como a gente viu ali na frente. Quando chega a doutrina espírita, ela se torna uma metafísica experimental, devido à mediunidade. Então, Kardec começa a construir a ciência, né, filosófica da doutrina, por isso a doutrina espírita é uma ciência filosófica, porque começa a construir toda essa filosofia espírita através dessa metafísica experimental, que é a união do ensino coletivo dos espíritos, em, como ele diz, né, em mais de 1.000 centros espíritas espalhados pelo mundo, em que as orientações, os princípios fundamentais eram construídos, e quando todos esses grupos falavam a mesma língua, era construído, então, um princípio fundamental que os espíritos traziam para nós. Então, essa seria a metafísica experimental que os espíritos superiores criaram, construíram, para que se pudesse fazer a ciência espírita. Trouxeram a ciência do mundo espiritual para nós através disso. Clarice, tu tem alguma coisa a me ajudar aí para falar também, querida, não? Não, tá super, super bem colocado, nossa. Então, vou votar. Terezinha, alguma coisa? Terezinha, os demais. Não, que antes de Kardec, havia aqueles pesquisadores do campo espiritual. Sempre já havia, bem antes de Kardec, muitos faziam, né?
estudos, pesquisas, tal, mas não nesse nível que Kardec passou a fazer com a elaboração do espiritismo, né? Eram observações assim, vamos dizer, mais superficiais, talvez, de acordo com aquilo que acontecia ali no momento, mas com Kardec é que veio realmente esse estudo, essa observação, né? Como ele fala, usando os instrumentos adequados, que são os médiums, né? E com esse critério que ele tinha de se comunicar com médiuns de tantas partes do mundo, receber correspondência, só ele que fez isso, né? Antes dele, ninguém havia feito dessa forma, né? Dessa forma. Mas tinha pesquisadores, sim. Muitos deles, que pesquisavam mediunidade e tudo mais. Mas como Era isso que eu estava realmente em dúvida, porque eu não me recordo um livro que eu li, e eu gosto sempre de trazer a biografia e o tudo. E um desses pensadores, aí estava falando, de acordo com de acordo com o experimento do alguma coisa sobre vamos dizer, daqui do meu vocabulário, de acordo com o espiritismo, ou seja, de acordo com as pesquisas espíritas, do espiritismo. Aí eu achei interessante, peraí, mas esse filósofo, ele tá citando o espiritismo, mas ele não é espírita, entendeu? Aí eu achei interessante. Mas como eles estavam ali, então, eram todos estudiosos, eu até perguntei, vou até buscar, perguntei a Juliana, mas espera aí, ele não era espírita, e ele está citando no livro dele o espiritismo, aí eu não recebi a resposta de outras pessoas também, né? Então foi por isso que eu fiquei em dúvida, entendeu? Teve cientistas que pesquisaram e se referiam ao espiritismo e não eram espíritas. William Crookes, por exemplo, né? O Charles Richer, né? Citavam até o espiritismo nas suas pesquisas, mas não eram espíritas. Como nós vimos que fizemos isso que o Charles Richer, todos esses não eram espíritos, mas eles citavam o espiritismo, não significa que eles acreditavam, mas que existia a pesquisa. Eles acreditavam nos fenômenos. Nos fenômenos. Foi que o William Crookes pesquisou a mediunidade durante 3 anos e comprovou a mediunidade, né, da Florence Cook. Mas ele não era espírita, era um cientista. Que não tem nada a ver, Eles o que importa na verdade. né? Eu não sei Porque nem se ele era espiritualista. Ele era cientista mesmo, né? Ele foi porque o termo espírita, o termo espírita foi criado por Kardec, quer dizer, o que veio antes de Kardec, realmente não existia esse termo espírita. Então, o que é antes de Kardec, a gente fala muito em espiritualistas, né? Quer dizer, acreditavam num ser sobrenatural, mas ainda não explicavam nada. Tinham teorias. Não, isso tudo bem, mas não vamos deixar em detalhe, porque se ele mencionou o espiritismo, então era contemporâneo a Kardec. Ou foi depois de Kardec, né? Ou depois de Kardec. Bom, eles foram depois de Kardec. Podemos finalizar a 18? Né? Podemos sim. Acho que dá. Dá sim, para poder. Ficou só umazinha, aí não tem lógica. Vamos terminar então. Vamos acabar. Falta pouquinho. Então, os mundos espiritual e material, estando em contato permanente, são solidários um com o outro. Isso é muito importante da gente entender o que Kardec quis dizer aí. Porque o mundo espiritual não está lá e a material está aqui, né? Esse equívoco a gente tem que tirar. Então, o mundo espiritual e material, estando em contato permanente, são solidários porque nós somos espíritos. E o corpo é o instrumento que ele se usa. Isso é muito difícil de nós ainda, no nosso momento, entender. Mas estamos sempre atuando no mundo espiritual.
e em contato com o mundo espiritual. Não estamos separados do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual e o material, estando em contato permanente, são solidários, interagindo sempre um com o outro. Então, um com o outro. Os dois têm sua parcela. Um pouquinho mais de ação na Gênese. Então, o mundo espiritual e o mundo material, desde sempre, teve a sua parcela de ação na Gênese, na criação, desde sempre. Então, sem o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, será também impossível constituir uma Gênese completa, tanto quanto é um escultor dar vida a uma estátua. Nós vamos entender esse ensinamento de Kardec quando estudarmos o capítulo 6 da uranografia. Ai, Vai ficar chega bem a claro. me dar, né? Mas esse capítulo é lindo, né, Eu Clarice? sei, Clarice eu vai me sei, ajudar. eu sei que é Clarice lindo vai me e ajudar que nós complexo, estudamos. e complexo. Só agora, eu vou precisar de ajuda. Só É. agora, se bem que nem a ciência material, nem a ciência espiritual tenham dado sua última palavra, o homem possui os dois elementos adequados para lançar luz sobre esse imenso problema. Essas duas chaves eram absolutamente necessárias para encontrar uma solução, mesmo aproximada. Quanto à solução definitiva, talvez jamais seja dada ao homem a possibilidade de encontrá-la aqui na Terra, porque há coisas que são segredos de Deus no momento atual da humanidade. Para nós já é difícil entender que nós estamos no mundo espiritual, atuando constantemente no mundo espiritual, vendo esse corpo que é uma ilusão e achamos que somos ele, né? E também tem um detalhe, né, que a gente não pensa nisso, né? Nós somos espíritos, nós não somos esse corpo, somos espíritos. Quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente age, quando a gente sente amor, sente raiva, a gente está fazendo tudo isso como espíritos que nós somos. Então, nós estamos sempre agindo como espíritos, né? Usando o corpo como instrumento. Porque a gente se confunde com o corpo, né? E não somos o corpo. É realmente difícil aceitarmos ou entendermos isso. É difícil. É difícil, Porque mas... nós estamos aqui provisoriamente. E também sobre as várias personalidades que tivemos e que uma vai, às vezes, de um determinado, às vezes até uma fase de nossa vida, vamos relembrando a anterior, e dá uma crise. Aí que vamos, como nós falamos, psicológica e tudo isso. E às vezes não entendemos por que eu estou passando por isso. Às vezes até por algum... Gente, é uma palavra, uma imagem. Se eu me recordo, se um determinado música, alguma coisa, até o que uma pessoa me fala, eu volto na minha infância. Isso mesmo. Verdade. É isso aí. Imagine quando ocorrem na nossa vida algumas coisas que nós nem sabemos explicar o porquê estamos com sentindo aquele sentimento. Isso. É bem isso aí, realmente. Fantástico, Zé. É bem isso aí. Bom, Clarice, quer colocar alguma coisa? Não importa se passarmos 10 minutos, viu? Eu Não, acho tá que tudo importa certo. aqui é o entendimento. Hã? Tudo certo? Eu não estou vendo, gente. Eu acho que tá. Marinete também está aí, tá? Marinete ainda está. A Lúcia não podia, ela falou que não vai poder. Então, vamos fazer Tá tudo certo. eu vou fazer o seguinte: vamos terminar aqui, vamos parar a gravação, tá? Então, convidamos a todos para continuarmos conosco na próxima semana. Gratidão, Nilcinha, Clarice, Terezinha. O que seria de mim, aliás, mim sem vocês? Por Estamos isso, todos sem vocês, e estudando. todos complementando esse conjunto. Cada um complementando a ideia da outra. Isso foi maravilhoso o estudo. É assim Foi que tem que hoje, ser. foi ótimo, foi bom. Então, até a próxima! Até.